Então agora sim, bom dia para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a essa palestra minha. Eu sou o professor Rodrigo Miller e estou aqui junto com a professora Adriana Tchaikovsky. E a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre elaboração de currículo. Então sejam muito bem-vindos à segunda edição da Feira de Empregos e Profissões aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. E obrigado por estarem aqui assistindo a gente hoje conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então nosso tema vai ser esse aqui. A gente vai falar de 10 acertos para um currículo inovador, ou 10 acertos para um currículo assertivo. O que um currículo precisa ter? E ainda no final a gente falar o que ele não pode ou não deve ter, já que a gente quer que o nosso currículo seja atrativo. Então, para vocês conhecerem um pouquinho de quem somos eu e a professora Adriana, falar bem brevemente quem eu sou e a professora Adriana fala um pouquinho sobre ela. Então, eu sou professor, eu sou formado em secretariado executivo, fiz especialização em metodologia do ensino, sou mestre em ciência, gestão e tecnologia da informação e doutor em tecnologia. Sou coordenador atualmente do curso de secretariado aqui da Uninter. E trago para vocês um pouco dessa bagagem, dessa experiência de empregabilidade, que a gente sempre fala dos nossos cursos e que a gente tenta fazer aqui que os nossos alunos tenham empregabilidade no currículo e na carreira. E agora eu passo a palavra para minha amiga, a professora Adriana Tchaikovsky, que vai se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Então, bom dia a todos. Rapidamente me apresentando, eu sou a professora Adriana Tchaikovsky, eu trabalho no curso de turismo, de secretariado e outros da área de negócios, sou formada, sou bacharel em turismo, tenho especialização em comunicação e marketing, tenho também especialização em gestão de organizações turísticas e hoteleiras e sou mestre em administração. E a grande preocupação que nós temos, né, professor Rodrigo, é falarmos sobre essa abertura para entrarmos no mercado de trabalho. Então a gente queria compartilhar com vocês, porque se a gente está aqui hoje, é porque a gente montou o nosso currículo e deu certo de entregarmos para uma organização e ela nos chamar para depois as entrevistas, enfim, e nós conquistarmos essa nossa vaga. E aí a gente queria compartilhar com vocês essa nossa experiência, o que nós estudamos, né, na Escola de Gestão e Negócios, para que vocês tenham essa possibilidade de montarem bons currículos e terem sucesso entregando esses currículos para as organizações. E não é só vocês que têm essas dúvidas. A maioria dos profissionais apresenta essa dúvida: como que eu coloco essas informações, como é que eu escrevo nesse currículo, o que hoje as organizações elas estão exigindo quando a gente fala sobre currículos. E o que a gente pode, nesse início, mencionar é que nós precisamos ser extremamente objetivos. Hoje as organizações elas não querem mais aquele excesso de informações, elas querem nos conhecer, mas elas precisam saber se a gente consegue sintetizar o que a gente tem de melhor. Então eu acho, professor Rodrigo, que a gente poderia iniciar essa nossa conversa dizendo que no currículo o principal ponto é o profissional. Então são os nossos colegas que estão aqui, quem está nos assistindo, é pensarmos em nós mesmos para preenchermos esse currículo. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Porque se a gente vai falar de currículo, a gente está falando de quem nós somos enquanto profissionais e também quem nós somos enquanto pessoas, enquanto indivíduo. O currículo é o reflexo que nós passamos para a empresa. É o nosso primeiro contato com as organizações. Por isso que é importante pensar em um currículo bem elaborado, claro, objetivo e que mostre quem vocês são de maneira direta. E a gente vai entender por quê. Então vou começar falando para vocês algumas coisinhas do porquê que a gente pensa em um currículo claro, objetivo e direto. Hoje em dia, as empresas de RH recebem dezenas de currículos, tanto físicos como digitais, todos os dias. É só olhar aqui na nossa feira. Quanta gente está trazendo currículo para as empresas de RH. Quantas pessoas estão mandando currículo por meio da internet, cadastrando no site das empresas. Todos os dias são dezenas de currículos. Então, se a gente está entre dezenas de outros currículos, o que fazer para que o nosso não seja descartado? Então vejam só 20% dos currículos que são recebidos são aproveitados pelas empresas. Então se elas recebem 100 currículos por dia, 20 currículos desses vão ser analisados. Os outros já são descartados em uma primeira análise, porque elas precisam que os currículos sejam objetivos, porque não há tempo para analisar todos os currículos minuciosamente. Então numa primeira análise só 20% dos currículos são aproveitados. Algumas mentiras já são identificadas na análise do currículo. O que significa isso?
Às vezes a gente quer enfeitar um pouco o currículo, pensar, vou colocar uma competência a mais, uma formação a mais, alguma coisa diferente para chamar a atenção. Mas se o avaliador pega esse currículo e vê todo o histórico, formação, experiência e vê alguma coisa muito diferente, ele fala, isso aqui provavelmente não condiz com a realidade do profissional, currículo descartado. Então algumas coisinhas que a gente tenta colocar achando que vai ficar bonito, não pode, porque as empresas já vão identificar que não é totalmente verdade. Se for verdade, tem que pôr sim. Agora, se a gente acha que tem uma competência e coloca, as empresas identificam na hora. Currículos claros, concisos e objetivos são colocados em primeiro plano nessas primeiras análises. Então, se tem um currículo muito longo, sabe aquele currículo com 2, 3 páginas, que a gente precisa grampear e virar? Geralmente a gente tenta reduzir. Então tem gente aqui que está dando risada porque talvez tenha um currículo grampeado e fala, não, imagina, não tenho não. Mas um currículo muito longo, ele prejudica as empresas que vão analisar. Então elas pegam as primeiras informações. O que ele vai olhar primeiro? A capa do currículo. Primeira página do currículo já tem que dizer quase tudo sobre você. O meu currículo tem 2 páginas, imprime frente e verso. Tudo bem, passou um pouquinho? Beleza, a gente imprime uma a mais. Mas a gente tenta sintetizar ao máximo para que não fique um currículo muito extenso. Porque as empresas não vão ler todos os detalhes. Elas precisam que a primeira folha do currículo já diga quase tudo sobre você. Certo? E a gente ainda tem mais um detalhezinho aqui. O currículo pode ser a porta de entrada para uma entrevista pessoal. Tem muita coisa que a gente já quer colocar no currículo que não há necessidade, porque você só vai colocar isso em uma entrevista. Por isso que o currículo tem que ser mais claro, mais objetivo. Nem tudo que eu já fiz, nem todas as minhas experiências vão estar ali para ele não ficar extenso. Então o currículo tem que ser claro, conciso, objetivo, para que a empresa olhe para ele e fale, esse profissional tem potencial. E aí sim, quando selecionado, você leva todo o restante na hora da entrevista. Professora Adriana, o que você pode falar para a gente sobre isso? É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que a gente poderia colocar uma grande dica, nos colocarmos no lugar daquele profissional que vai selecionar e recrutar. Será que, se fosse o seu caso, você tendo a sua organização para montar a sua equipe, você gostaria de receber aquele currículo muito extenso, com muitos detalhes, ou você gostaria de algo mais objetivo? Possivelmente, se você recebeu aquele currículo impresso, você vai precisar colocar esses dados para o seu sistema. Então, quando ele está muito extenso, geralmente essas pessoas vão deixar ou para depois, para colocar aquele currículo mais objetivo, ter esses dados, e aí depois eles vão dar uma olhadinha naquele muito extenso. Então esse poder de síntese é muito importante, é a gente pensar, se vocês fossem esse recrutador ou esse profissional que está fazendo essa seleção, nós temos vários currículos para às vezes uma determinada vaga e depois a gente tem que passar essas informações para o gestor, para as outras etapas desse processo de recrutamento e seleção. Então façam essa ideia, né? Troquem o lugar um pouquinho, porque daí vocês vão conseguir perceber quais são as principais informações, o que vocês têm na essência de vocês que seria interessante vocês colocarem nesses currículos, né, professor Rodrigo? Então, como que a gente pode preparar um bom currículo? Primeiro, a gente precisa identificar algumas informações importantes, né? E qual que seria o principal elemento do currículo de vocês? E aí, professor Rodrigo, quem que é esse principal elemento? Somos nós. Nós profissionais que precisamos aparecer nesse currículo. Então, o que você tem de inovador na sua carreira? O que valeria a pena a gente colocar que seria um diferencial? Mas tomem um baita cuidado. Quando você for entregar um currículo, não se candidate para qualquer vaga. Você tem algo que é especial em você. Então, vá para aquela vaga que realmente vale a pena, em que você se encaixa naquele perfil. Muitas organizações, elas apresentam a dificuldade porque às vezes o profissional ele não está colocado naquele setor ou naquela função que realmente ele tem o potencial, uma competência para desenvolver. E por que isso aconteceu? Talvez porque a gente entregou um currículo, e é lógico que às vezes a gente não quer perder aquela oportunidade, mas nós não estamos naquela área certa, naquela função correta. Então é muito importante a gente observar as características dessa vaga, o que realmente a organização que está proporcionando essa oportunidade está exigindo para que você mencione no seu currículo. Então há algumas informações que a gente pensa, puxa, coloca a pretensão salarial, outra informação, mas
veja quais são as necessidades daquela organização, qual é o perfil daquela organização, para daí você também colocar essas informações no currículo, né, professor Rodrigo? Então, o currículo é o primeiro contato da empresa ou do recrutador com o candidato. Então, o seu currículo é o cartão de visita. Tenha um máximo de capricho no seu currículo. Então, às vezes, nós vamos buscar uma oportunidade, vamos entregar o currículo para várias organizações, porque a gente definiu aquela data. Não, hoje eu vou buscar essa minha oportunidade. E, às vezes, amassa um pouquinho, ou a gente imprime, não dá muito certo. Ah, mudei o telefone, risco lá a caneta. Então, aquilo que a gente tem um cuidado, às vezes, com o nosso elemento físico, com a nossa aparência, cuidem também dessa situação no currículo de vocês. Porque se a empresa recebe um currículo amassado, ela vai achar que você vai amassar a tua atividade. Quer dizer, você não vai dar conta, às vezes você não tem aqueles cuidados com os detalhes das atividades que vocês vão realizar dentro da organização. Ah, mas a gente não deveria pensar só na aparência. Mas quando a gente fala de cartão de visita do currículo, é um elemento que a gente considera. Então, cuidado com linguagem, com esse capricho, com essa aparência, é bem importante nos currículos em que a gente monta. Vamos lá, professor Rodrigo? Então vamos começar com esses passos, né? Essas ideias dos 10 acertos para nós termos bons currículos. Nós dividimos em 3 eixos. Então eu vou falar alguns itens e depois o professor Rodrigo faz o complemento, tá? Então o primeiro passo, olhe para você. Será que você está naquele momento certo para conseguir aquela oportunidade? Nunca deixe passar as situações. Então, veja que interessante. Nós temos aqui os colegas que estão presentes assistindo essa palestra. Nós temos os colegas que estão assistindo, né, essa transmissão dessa palestra. A gente poderia estar fazendo outra coisa na nossa vida. Talvez algo, né, um pouco mais de lazer e entretenimento. E eu os parabenizo por estarem aqui, pensando na carreira de vocês. E, com certeza, essa construção vai refletir na família de vocês, no grupo de convívio de vocês. Então, é muito importante que a gente cuide desses detalhes. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. E, infelizmente, outras pessoas não estão aqui conosco. Mas é esse diferencial que vocês vão ter, né? Essas dicas já vão servir para vocês. Então, aproveitem, cuidem de vocês, olhem para vocês, né, garantam esse tempo, dediquem realmente para vocês. Depois a gente tem, identifique o seu perfil profissional. Eu preciso me atualizar, eu preciso talvez buscar um outro curso, o mercado não está mais exigindo aquele tipo de competência para aquela experiência que eu já tinha, eu preciso de repente observar outras atividades, outros tipos de formações. Exatamente. Eu acredito que vocês devem ter aquele questionamento. Nossa, Adriana, mas geralmente quando eu encontro uma oportunidade, eles exigem experiência e talvez não necessariamente uma formação. Mas você só vai conseguir aquela experiência se você tiver a formação. Então, não adianta, às vezes, a gente desistir daquela vaga pelo fato de você não ter experiência. Se um indivíduo tem experiência, é porque ele já teve uma formação, tentou, buscou aquela oportunidade e aproveitou essa oportunidade, né? Então, a gente precisa ver qual é realmente o nosso perfil e se ele está adequado à característica daquelas organizações, para que a gente não se candidate, talvez, para algo que a gente não tem aquela competência, aquele perfil. E o terceiro passo desse primeiro eixo é reunir as informações. Vocês hoje estão aqui, guardem esse certificado. Ele vai servir, ele vai ser extremamente útil para o currículo de vocês, para a carreira de vocês. Então, quais são as informações acadêmicas, escolares, as formações que vocês tiveram, profissionais, pessoais, que elas vão ser elementos que precisam ser transcritos. Então, um histórico que você tem, às vezes um trabalho voluntário que você fez, um evento que você participou, tenha esses registros. Não necessariamente que você vai tirar a fotocópia e vai colocá-lo na entrega, né, desse currículo, mas no segundo momento que você passar aquela primeira fase, seu currículo foi selecionado e eles te convidarem para uma entrevista, você tem que ter o teu portfólio. Para que você possa fazer comprovar essas suas atividades. E às vezes a gente guarda lá no fundo da gaveta, pensando que nós não vamos aproveitar. Então, tomem também um cuidado, caso vocês tenham portfólios, às vezes você é um fotógrafo, ou às vezes você fez alguns trabalhos que foram publicados em algum site. No teu currículo, nada impede de você mencionar aquela informação.
né? Você não vai entregar o teu portfólio, mas mencionar que em determinado site você tem um conjunto de atividades que você já realizou. E aquela pessoa que está fazendo a seleção vai poder visitar o seu site e vai poder ver o que realmente você faz, o que você tem de experiência. Baita cuidado com as redes sociais, aquilo que a gente publica, mas se você tem algo significativo que aparece na internet, você pode mencionar esse site onde aparece o seu portfólio. Então, nesse primeiro eixo, é a gente pensar em nós, né? Quem nós somos. E aí a gente vai partir para a segunda etapa, né, professor Rodrigo? Exatamente, professora Adriana, muito obrigado pela essa primeira apresentação. Então, vocês viram aqui. A gente dividiu em 3 eixos para vocês pensarem o currículo. Primeiro, a professora Adriana já explorou, vocês. O eixo eu. Quem sou eu? Então, informação pessoal, formação, experiência. Quem sou eu enquanto pessoa, enquanto profissional e reunir todas as informações que eu tenho. Depois a gente vai para o item das empresas, das vagas que a gente quer. Então, a gente já pensou quem nós somos. Já reunimos informação. Já sabemos que não dá para pôr tudo no currículo, mas que a gente tem que colocar as informações principais. Então, sobre nós. Agora vamos pensar na vaga. O que a gente quer? Que vaga de trabalho que eu estou procurando? Que profissional eu quero ser? Aí a gente vai para a nossa segunda etapa. Pensar aqui, nosso quarto passo. Procurar as vagas do seu interesse. Então, a gente sempre tem algumas áreas com as quais a gente tem mais afinidade. Primeiro passo é sempre buscar por essas. Nem sempre a gente consegue, porque precisa de trabalho, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que saber que tipo de trabalho que eu quero, onde eu vou conseguir esse trabalho, quais são as vagas do meu interesse. Beleza? Eu posso até fazer uma listinha em casa. Eu gostaria de trabalhar como vendedor. Não, vendedor eu não quero porque eu não gosto de vender, não consigo. Então o que eu quero fazer? Atendimento. Ou, sei lá, trabalhar na produção, trabalhar com serviço manual. Que vagas eu quero? E depois, que vagas eu também posso fazer, além das que eu quero. Porque nem sempre a gente consegue exatamente a vaga que a gente quer, o emprego que a gente quer no começo. Então pensa que vaga que você quer. Depois, quais outras vagas você pode trabalhar. Você tem condições, tem competência, capacidade para fazer. Quinto passo, encontrar empresas onde você gostaria de trabalhar. Como que as empresas recebem os currículos? Por quê? Se eu penso assim, eu quero trabalhar na Uninter. Ok. E para trabalhar na Uninter, o que eu preciso fazer? A gente vê aqui uma feira desse tamanho que a gente está organizando. Vê o tanto de profissional que está envolvido nisso. Fala, nossa, é uma empresa grande? Parece ser uma empresa bacana. Quero trabalhar na Uninter. Como é que a Uninter recebe currículo, então? Primeiro passo, quero trabalhar lá. Vou descobrir mais sobre a empresa, conhecer a empresa, ver onde é que eu vou levar o meu currículo. Será que na Uninter eu posso ir em um setor de recursos humanos levar um currículo? Será que na Uninter eu posso ir aqui na feira cadastrar o meu currículo ali no setor de recursos humanos? Será que eu posso cadastrar no site da empresa? Posso, essas 3 coisas. Tem um setor de RH, tem um stand aqui do RH e pode cadastrar no site. Mas isso é aqui na Uninter. E se eu for procurar uma outra empresa? E se eu falo, eu quero trabalhar na Google? A Google, aquela que a gente faz busca de coisa na internet. Meu sonho é trabalhar na Google. Como é que a Google contrata? Vou procurar saber, vou descobrir onde é que eu envio o meu currículo para a Google, para a empresa Google, ou qualquer outra empresa que eu queira trabalhar. Quero trabalhar na Electrolux, que tem fábrica, tem setor de atendimento, tem exportação. Onde é que eu vou levar o currículo? Então, buscar as empresas onde eu quero trabalhar. Depois, ter foco na função, no cargo ou na área em que eu pretendo trabalhar. Então, já identifiquei que tipo de vaga eu quero, possíveis empresas, e é claro, nesse rol que eu vou falando, as empresas que eu quero trabalhar, eu também identifico outras empresas que eu posso ir, onde eu posso levar o meu currículo. E aí eu tenho que ter foco na função, no cargo ou na área em que eu quero trabalhar. E a gente já vai ver isso na prática aqui no currículo. Mas a gente pensa assim, eu quero trabalhar como? Como vendedor. Ok, então o cargo ou a função que eu quero é vendedor. Eu quero trabalhar na área comercial, que tem vendas, tem compras, tem atendimento, então coloco na área comercial. Então a gente sempre vai tentar focar onde é que eu quero trabalhar e tentar colocar isso no currículo de forma clara. E agora a gente vai para o nosso terceiro item, que diz respeito às minhas habilidades profissionais. Então falei de mim lá no começo, falei das vagas das empresas que eu quero. E agora, eu quero trabalhar na Uninter. Será que eu tenho as competências, ou as habilidades, ou a formação, a experiência que é preciso para trabalhar no cargo que eu quero lá? Então eu começo a analisar isso aqui. Então nosso 7º passo é analisar as competências pessoais. Eu sou uma pessoa muito tímida.
Então eu sei que eu não vou conseguir trabalhar com vendas, por exemplo, que eu vou precisar conversar muito, abordar as pessoas, interagir muito. Falo, não, eu não consigo. Ah, mas eu sou muito bom com cálculo, com número, com análise de documento, com leitura e interpretação de texto. Então eu já vejo que pelas minhas características e competências pessoais eu posso alinhar uma área, uma função que eu posso trabalhar. Agora, falar, eu consigo conversar, eu sou mais despachado para falar com as pessoas. Posso trabalhar no atendimento, posso trabalhar com vendas, posso trabalhar em recursos humanos, posso trabalhar em uma série de setores. Então eu comecei a identificar quais as características que vocês têm. Sou muito bom para fazer conta. Eu não sou. Eu sou bom para conversar. Fazer conta não é a minha. Mas se eu fosse bom para fazer conta, eu poderia pensar, posso procurar um cargo comercial, uma área que vai gerenciar esse tipo de atividade. Se não, posso procurar uma outra. No meu caso, eu fui ser professor. Mas eu poderia ter escolhido outra coisa também. Então eu vou pensar quais as competências e características minhas que me ajudam a definir o perfil de vaga e de trabalho que eu quero. Feito isso, o 8º passo é identificar as competências profissionais. Beleza, eu sou despachado, eu converso bem, consigo me relacionar com as pessoas ao redor. E agora, quais as minhas competências profissionais? Eu já tenho experiência em atendimento, eu já fiz um curso de relacionamento interpessoal, eu consigo dialogar com várias pessoas diferentes e assim por diante. Porque eu fiz algum curso, alguma formação ou a minha própria experiência profissional. Então essas são as competências profissionais que nós temos, tanto da nossa formação como da própria prática. Então se eu trabalhei já durante muitos anos com vendas, é mais provável que eu tenha uma habilidade maior de conversar com as pessoas. Então isso é uma competência profissional, minha experiência na área de vendas. Minha experiência em relacionamento interpessoal, minha experiência em conta, experiência em desenho, experiência em alguma coisa. As competências profissionais. E aí a gente vai para o nosso 9º passo, que é preparar o currículo, claro, conciso e verdadeiro. Então, se eu falei de tudo isso, de mim, enquanto pessoa, reunir informações sobre mim, reunir informações sobre as empresas que eu quero trabalhar, sobre as vagas que eu quero assumir, e agora eu cheguei aqui nas minhas competências profissionais e pessoais, eu vou colocar isso tudo em um currículo. Lembram que a gente falou que o currículo tem que ser claro, objetivo, direto, conciso? Eu reuni um monte de informação. Agora eu seleciono quais são importantes para a empresa que eu quero trabalhar, para a vaga que eu quero assumir, ou vou fazer um currículo um pouco mais genérico para entregar para várias empresas. Tem problema? Claro que não. Desde que ele seja claro, conciso e direto. Tudo isso que a gente falou vai para o currículo e a gente chega no nosso 10º passo, que é manter uma rede de contatos ativa. Então, reuni informação sobre mim, sobre a empresa, elaborei um currículo. Preciso trabalhar, mas ninguém sabe que eu preciso trabalhar ou que eu quero mudar de emprego. Serve? Funciona? Não. Então, o que é manter uma rede de contatos ativa? É você conhecer pessoas e falar para elas, olha, eu estou mudando de emprego, quero mudar de emprego, estou precisando de emprego, estou procurando emprego. Então essa rede de contato começa lá nos familiares da gente. Então, conto para minha família que eu quero mudar de emprego. Falo para minha família que eu preciso de emprego. E isso já começa ali. Um cunhado meu pode saber de uma vaga em algum lugar, um parente pode saber de uma vaga disponível, pode te chamar para alguma coisa. As pessoas só vão saber que você quer trabalhar ou quer mudar de emprego se você falar, se você tiver uma rede de contatos ativa. Então começa lá em casa, com a minha família, depois estende para o meu ciclo de amigos, para os próprios colegas de faculdade, de curso. Às vezes no próprio trabalho, você fala que quer mudar, não precisa mudar de empresa. Talvez você queira mudar de cargo dentro da empresa que você trabalha. Então assim, é preciso que as pessoas saibam que você quer trabalhar, que você quer mudar de emprego, que você está procurando uma nova vaga no mercado. Então manter essa rede de contato e falar mesmo, olha, eu estou procurando uma nova oportunidade de trabalho. A partir disso, a rede de contatos de vocês começa a se construir. E é isso que precisa para você divulgar o seu currículo, buscar um lugar, uma posição, uma função, um cargo, enfim, o que quer que seja. Saindo disso tudo, a gente vai agora começar a aplicar isso que a gente falou em um modelo de currículo. Vocês vão então saber o que a gente falou tudo agora, como é que eu coloco no papel, nessa folhinha que a gente traz aqui e entrega para as empresas. E agora a minha amiga Adriana vai começar a falar então de como é que a gente começa a colocar isso tudo no currículo. Adri, contigo. Professor Rodrigo, eu só queria fazer um complemento, porque você comentou que a gente precisa ter rede de contato. Mas assim, a gente não pode delegar aquela responsabilidade para o nosso contato entregar o nosso currículo. Então, caso surja uma oportunidade, vocês conheçam alguém que trabalhe numa organização e digam, olha, tem uma vaga lá, você leva para mim? Não.
descubra como que você faz para levar o seu currículo lá, ou para que você possa encaminhar para que, de certa forma, a organização já comece a te conhecer. E um outro detalhe, eu e o professor Rodrigo poderemos fazer parte da rede de contato de vocês. Então, às vezes, a gente fica tímido de falar com alguém e acaba perdendo essa oportunidade. Então, nós estaremos no finalzinho à disposição, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, mas não percam essa chance de conversar com as pessoas que estão do seu lado, que nem diz, né, nada acontece por acaso. Então, quem sabe, essa rede de contato de vocês possa ser explorada, possa ser expandida a partir dessa presença de vocês aqui na feira e outras situações que vocês têm aí na vivência de vocês, que vocês conversem com essas pessoas, mas se dirijam até lá, né? Não deleguem essa responsabilidade para o seu colega familiar ou outra pessoa. Então, o que a gente precisa colocar num primeiro momento no currículo? Quem são vocês, né? Quais são as principais informações iniciais que precisam aparecer lá? Então, seu nome, né? Atualize, me divorciei, não me divorciei, sou casado, não sou casado. Então, realmente, como que a gente te conhece, né? O seu nome. O objetivo e interesse, aqui é bem interessante, porque a gente pode colocar ou a área que vocês desejam, ou a função e um cargo em específico. Pode ser que aquela organização, quando lançou uma vaga, ela disse que é uma vaga para uma área administrativa. Então, você vai se candidatar para aquela área administrativa. Ou, se for, né, mais direta, pode ser, de repente, lá, departamento de contas a pagar, contas a receber, ou alguma atividade que você vai exercer, gestor de projetos, né? Então, pode ser a área ou a função que você vai exercer lá. Quais são as suas competências, qualificações? Então, o que você tem de conhecimento, né? Ideia na teoria, o que você sabe na prática, mas tenha um baita cuidado com as atitudes da gente que formam essa nossa competência. Então, a gente precisa deixar claro o que nós temos lá, como o professor Rodrigo falou, de competências profissionais e pessoais. Quais são as nossas qualificações? Formação. Sempre deixem, né, a mais recente para a mais antiga. Então, se vocês estão fazendo um determinado curso superior, um curso técnico, que é o mais atual, ele precisa aparecer lá no primeiro momento, mesmo que ele esteja em andamento. Isso pode ficar claro no currículo, mas não começa, eu fiz, sei lá, né, um ensino médio em tal e agora estou fazendo faculdade. Não, a faculdade aparece primeiro e depois o ensino médio, né? A sua experiência profissional também, sempre da mais recente à mais antiga. Geralmente a gente coloca as 3 últimas e principais, ou aquelas que são as mais compatíveis com aquela vaga pela qual a gente está se candidatando, mas não precisa colocar todo o seu histórico, caso você tenha passado por uma organização que não vai valer a pena mencionar lá. Mas sempre as 3 últimas e as 3 mais compatíveis com aquela vaga. Se você tem a fluência em idioma, só coloque se realmente você tiver esse conhecimento avançado, essa fluência. Colocar, eu tenho conhecimento do espanhol básico. Eu entro lá no Google e peço para ele traduzir. Então, não vale a pena a gente colocar, né? A gente precisa mencionar a tua experiência, né? O teu conhecimento, a tua fluência, porque geralmente as organizações vão receber o teu currículo no momento da entrevista, podem até fazer a entrevista no segundo idioma ou no terceiro idioma. E aí, se a gente mentir um pouquinho lá, vai aparecer e vai ficar ruim para nós. Algumas informações adicionais, por exemplo, se você faz algum trabalho voluntário, se você desenvolveu ou organizou um tipo de evento, ou talvez você fez alguma atividade fora do país, é importante também colocar no seu currículo. E aquela formatação padrão. Então, cuidado com padrão de letra. Então, geralmente a gente usa Arial 12, não fica inventando moda de trocar fonte, fazer tudo colorido. As organizações, elas querem algo limpo, né? Que fique agradável de a gente fazer a leitura e que a gente entenda as informações. Por isso é bom ter uma sequência no currículo. Acho que a gente tem um exemplo aqui, né, professor Rodrigo? Então, as informações, nome completo, endereço, as formas de contato. Caso vocês não tenham um telefone que seja de vocês e vocês queiram deixar um telefone para recado, avisem aquela pessoa que você está colocando, tenha a autorização para colocar o telefone do seu colega e, se a organização ligar, que ele saiba do que está falando, porque senão vai dizer que foi engano e você pode perder aquela oportunidade. E o seu e-mail também.
Geralmente nos e-mails, quando a gente vai criar um e-mail, a gente trabalha nome e sobrenome. Então, se você... bruxinha, sei lá, gmail.com. Fica esquisito, né? Como o professor Rodrigo. Vou me candidatar para a Uninter, o meu e-mail é bruxinha. Vou, sei lá, fazer um curso de magia. Né? Não tem como. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você tem um e-mail que é particular e que você tem esse nome, né, um pouco diferente, crie um e-mail que seja teu profissional, né, melhor, mais garantido, né, professor Rodrigo? E pode ser que vocês tenham aquela dúvida, mas eu sou uma pessoa mais experiente. A gente não diz, né, que é mais velha, mas que é mais experiente no mercado. Acrescenta ou não a minha idade, né? Eu quando participei de seleção na organização que eu trabalhava, eu gostava de ver quando tinha a idade daquela pessoa, para eu saber se ela tinha ou não condição, se ela tinha ou não experiência. Então, às vezes a gente fica, mas eu já passei, eu tenho 52 anos, nossa, super velho. Nada, mercado tem oportunidade para quem é mais experiente quando a gente fala de faixa etária. Então aqui a gente tem um exemplo, né, da Maria Aparecida, então mencionou a idade, 35 anos, estado civil, caso tenha filhos, mencione que tem filhos, principalmente a mulher, a gente sabe que tem aquela situação, mas a criança é pequena, né, eu tenho que cuidar, vou me afastar do trabalho, não nesse sentido de você já prejudicar a sua imagem, mas que se você tem família, algumas situações que vão exigir relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, sei lá, serenidade para a gente resolver algo, ou que a gente vai lidar com as pessoas, talvez a mulher seja mais compatível, mulher com filhos. Então, às vezes, isso pode ser uma vantagem na seleção. Seus telefones atualizados e o e-mail, como a gente estava dizendo, nome, sobrenome, evitar aqueles apelidos, né, que só às vezes algum familiar nos conhece, mas o mercado não nos conhece. Depois os nossos objetivos, como a gente mencionou, o cargo ou a função, a gente tem aqui os exemplos, né? Secretária ou secretário executivo ou aquela área. Eu vou para a área administrativa, para uma área comercial. Então evitem colocar, eu quero trabalhar na área financeira, no atendimento ao cliente, se tiver eu saio para vender, posso buscar o meu chefe em casa, trabalho como motorista. Então não tem, a gente precisa colocar um objetivo, qual é a nossa área de interesse. Aí, na sequência, já aparece o nosso objetivo. Isso é muito importante para quem está fazendo essa análise do currículo. Quem são esses candidatos e quais são esses objetivos, porque senão ele tem uma vaga para a área administrativa e, de repente, a pessoa tem experiência em comunicação. Puxa, não é. Então, já descarto, ou não descartar de jogar no lixo, né? Descarto e acrescento para uma outra oportunidade. Então, a apresentação profissional, simples, resumida, mostrando competências, qualificações. Vamos colocar o exemplo, professor Rodrigo? Então, possui experiência no atendimento ao público, 5 anos, né, atuando em tal área, gestão documental, atendimento, assessoramento à direção. Então, aqui a gente faz uma síntese das nossas principais competências, mas não inventem moda, coloquem aquilo que realmente vocês têm experiência e sabem fazer. Então, esse espaço, né, da formatação é para que a gente tome cuidado, folha 4, né, clareza, cuidado com o tipo de fonte, ficar mudando, isso vai fazer, né, com que a leitura seja cansativa desse currículo. A formação também em andamento, se ela está concluída. Então, se você está fazendo um curso e ainda não terminou, pode acrescentar, ou se já terminou, né, já acrescenta. Então, a tua formação, por exemplo, naquele primeiro exemplo ali, a gente tem o término, então acrescenta o ano de início e o ano de término, se ela está em andamento, que, né, ela está sendo cursada, e qual é a previsão para você concluir aquele curso. As experiências profissionais, sempre colocar, né, da mais recente para a mais antiga, né, tenha o máximo de cuidado, isso, não inventar, porque a gente vai precisar comprovar a carteira de trabalho. Então, acrescentar o nome da organização, o período de atuação, que cargo foi exercido e as atividades desenvolvidas. Por que eu tenho que colocar isso? Vocês acham que as empresas não ligam para pegar referência? É lógico, né? Elas têm os contatos com as outras empresas de RH ou até mesmo do RH daquela organização e elas vão querer saber por que se desligou. Não, ele foi um excelente profissional, mas ele encontrou uma outra oportunidade. E aí a gente vai sabendo quem são esses profissionais, né? Mesma coisa aqui. Então, abril de 2016, 2018, então vejo que é o mais recente, para depois o anterior a esse.
Idiomas, como a gente mencionou, só coloque se você tiver essa fluência, caso contrário, né, evite para você não entrar em confusão. E as informações adicionais, né, destinadas para colocar outras experiências, projetos, habilidades que não estejam contemplados nas demais seções dos currículos. Trabalho voluntário, atividade extracurricular, alguma monitoria, algum envolvimento de pesquisa, prêmios que você ganhou, homenagens e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo, né, dessas informações adicionais. Participo mensalmente de um grupo de voluntários para arrecadação de alimentos. Caso você tenha alguma outra atividade que foi voluntária anterior, é interessante mencionar também essa experiência. E aí aqui a gente praticamente tem um currículo montado. Tá? Sua identificação, seu objetivo, quais são as principais qualificações, sua formação, as informações adicionais, né, a experiência profissional, as informações adicionais. Então vejo que ele é agradável de ler. Ele está bem resumido, bem sintetizado e fala praticamente quem é a Maria Aparecida. Então você se sente mais à vontade de convidá-la para aquela vaga, para uma entrevista, caso ela esteja compatível com aquela situação. Mas eu tenho certeza que se vocês estivessem nas organizações de vocês selecionando, esse currículo para vocês realmente valeria a pena. E aí agora a gente precisa saber, né, professor Rodrigo, como que a gente vai colocar esse currículo e fazer com que ele seja visto pelas empresas? O que a gente pode praticamente finalizar aí a nossa apresentação? Então vocês viram que o currículo que a gente tenta construir vai ficar bem conciso, mostrando lá o que a empresa precisa saber de vocês. Quem vocês são, o que vocês podem fazer, qual a formação, qual a experiência. Aí você fala, mas eu tenho várias experiências profissionais. Então coloca elas, ele vai aumentar. Aqui a gente fez um básico, não tem problema ele passar na outra página. Essa é a questão, ele não pode ter várias páginas, ele tem que ser o mais conciso. Nem todas as experiências eu coloco, mas colocando as principais vocês viram que ele fica um currículo limpo e com todas as informações que as empresas precisam. Agora vamos ver, para ir já finalizando a nossa fala, o que a gente não pode colocar no currículo ou o que não fazer, já que ele pode ser a porta de entrada para a empresa. Então vejam só, currículo vitae, essa é a expressão que a gente às vezes coloca em cima, currículo vitae ou currículo. Não há necessidade. Currículo a gente começa já com o nome. Então o teu nome já é a introdução do teu currículo. Não precisa mais usar a expressão como se usava até alguns anos atrás. Currículo vitae ou currículo. Coloca direto o nome no começo, como a gente fez no exemplo da Maria Aparecida, que é um personagem fictício que a gente criou só para exemplificar aqui. Foto. Precisa ter foto no currículo? Não. A não ser que você esteja concorrendo para uma vaga de modelo, de apresentador, de alguma coisa do gênero, que é bem específico e vai pedir foto. Caso contrário, currículo profissional, a gente não coloca, não precisa. Pode perguntar. Porém, o currículo eletrônico precisa todas essas informações, como colocar o nome, foto, documento, e é muito largo. Então, você preencher um currículo eletrônico, ou você ter um currículo eletrônico, é o contrário. Então, como fazer? Vejam só, se eu estou preenchendo o currículo eletrônico de uma empresa já específica e ela pedir, eu vou colocar. Porque se ela pede, por algum motivo, ela precisa ou ela quer. Então, se eu estou preenchendo o currículo eletrônico, eu coloco sim. Preencho todas as informações que elas pedem lá. Agora, se eu vou fazer o currículo físico, deixo sem. No eletrônico, pode colocar, porque se ela está pedindo, ela vai usar para alguma coisa. Então, daí eu coloco, certo? Se não, fiz o físico, deixo sem. Mas no eletrônico não tem problema, pode colocar, porque às vezes ela vai te pedir. Documentos pessoais não precisa informar número de RG, número de CPF, número de elementos, não precisa informar número de documento. Geralmente elas não pedem, a não ser que seja no online, que ele vai pedir para o cadastro, mas ele pede por uma série de outros motivos além do currículo, de conhecer o teu cadastro inteiro. Então, se no eletrônico da empresa pede, eu coloco. No físico, não. Linguagem informal e erros gramaticais. A gente sempre fala, não pode usar linguagem informal e depois de escrever o currículo tem que revisar para ter certeza que eu não deixei coisa errada escrito lá. Faltando palavra, sobrando palavra, palavra escrita errado. Reviso porque a linguagem é uma linguagem formal por ser um documento, o currículo é um documento de vocês. Letra maiúscula em todo o texto não se usa.
Principalmente porque na linguagem de hoje em dia, com a internet, quando você usa tudo em letra maiúscula, na internet significa que você está gritando. Então no seu currículo, se colocar tudo em letra maiúscula, não pode. Eu uso só as iniciais em maiúscula para deixar uma linguagem mais formal e fácil de ler. Texto muito longo, viram que a gente falou que é tudo uma síntese. Quando eu vou colocar síntese das qualificações, síntese das atribuições, é síntese, é texto curto. Currículo muito extenso, então a gente tenta evitar ao máximo um currículo muito extenso. Agora, como o colega falou, no virtual, no digital da empresa, você vai preencher tudo o que ela pede. No físico, não. Reduza porque papel as empresas estão cheias já, então elas querem menos. Folhas e fontes coloridas, não. A gente usa folha branca, padrão como a professora Adriana já estava falando. E mentiras, a gente evita colocar coisa que a gente não possa comprovar. Lembre-se, o currículo é um documento. Como sendo um documento, ele vai ser confirmado depois na carteira de trabalho de vocês, nos comprovantes de curso e formação. Então, por isso a gente só coloca o que pode comprovar. Então, faça um currículo direcionado para cada vaga, se puder. Quero trabalhar na Uninter? Faça um currículo para a Uninter, se você puder. Se não, faz um currículo genérico que atenda várias outras empresas. E tentar investir na formação acadêmica, profissional e pessoal. É importante fazer esses cursos como vocês estão fazendo? É. Além de aprenderem o que fazer agora na prática, isso também serve com um certificado como um comprovante de formação complementar. É importante fazer curso de graduação? É. Hoje em dia, vocês sabem que é. Sempre importante. Fiz um curso técnico? É importante, com certeza. Formação técnica é fundamental para ter mais experiência e prática no trabalho. Então, quando puderem, invistam, façam o que vocês puderem de curso, de capacitação, como a gente estava conversando antes, se preparar mesmo, estar aberto para isso, porque isso vai contar no currículo de vocês. Depois disso, fazendo um currículo claro, objetivo e verdadeiro, com certeza as chances de uma empresa pegar o currículo e selecionar ele para essa primeira análise e chamar para uma entrevista vai ser muito maior. Professora Adriana, e agora? O que a gente quer que vocês façam? Um currículo bacana para se destacar. Olha quanto profissional tem por aqui. Quanta gente entregando currículo. Então, nossa mensagem é essa. Invistam em vocês, conheçam o perfil de vocês e elaborem um currículo claro, conciso e direto. Pessoal, muito obrigado. Professora Adriana, obrigado também vocês que acompanharam a gente. Obrigado e agora, boa sorte para todo mundo aqui, né? Obrigado, pessoal. Uninter.com